Olá turma, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de refrigeração e antes de iniciarmos o nosso curso, gostaria de fazer um comparativo entre esse modo remoto de ensino e as aulas presenciais que ocorrem em nosso laboratório. A organização didática de nosso curso técnico reserva 4 horas aulas para disciplinas de orientação prática, geralmente ocorrendo no mesmo dia. A razão disso é tentar acelerar a ligação entre os fundamentos teóricos e a ambientação prática dos nossos alunos. Sendo assim, normalmente, ao longo das aulas, damos uma volta pelo laboratório para explorar ou detalhar diretamente nos equipamentos algum conceito teórico abordado na aula. Esse primeiro tópico, Fundamentos de Refrigeração por Compressão, no modo presencial, normalmente leva de 1 a 2 dias, dependendo das necessidades de revisão solicitadas pela turma. No modo remoto, esse tópico será dividido em 4 videoaulas com duração média de 15 a 20 minutos, para que possamos atender propostas de vídeos de curta duração e as eventuais dúvidas serão discutidas em nossos encontros síncronos nas salas de aula virtuais. Os pré-requisitos para essa aula especificamente é que os alunos tenham noção dos conceitos de temperatura, calor, energia, trabalho, potência e suas unidades de medida, mecanismo de transferência de calor, conceitos da máquina e do ciclo de Carnot, conceitos de fluido e pressão, mudanças de fases nos fluidos e a relação pressão-temperatura envolvida nesses processos. Também, especificamente para essa aula, os objetivos dela é conhecer o conceito de refrigeração e suas aplicações, entender o funcionamento de um sistema de refrigeração por compressão, componentes básicos do circuito teórico e identificação de pontos do circuito. Como ponto de partida, quero chamar a atenção para a tecnologia de produção do frio abordada neste curso. Dentre as diversas opções existentes, nosso curso discutirá apenas sistemas de refrigeração por compressão. Então, independente da tecnologia usada, qualquer máquina de refrigeração tem como propósito transferir calor de uma substância de baixa temperatura para uma outra de alta temperatura. Ou seja, o tempo todo esse sistema está tentando tirar calor de onde não interessa a sua existência e rejeitando ele onde não vai fazer diferença o seu acréscimo. Um exemplo comum disso é o refrigerador doméstico existente na cozinha de qualquer um. A máquina está o tempo todo tentando retirar o calor que se forma dentro dela e transferindo para a cozinha sem aumentar a temperatura dessa cozinha. A rapidez com que o calor é gerado no interior desse recinto é chamado de carga térmica de refrigeração. Como a função da máquina é garantir que a temperatura desejada seja mantida, essa máquina tem que ter a capacidade de retirar esse calor numa velocidade maior que a sua geração. A essa capacidade chamamos de potência frigorífica da máquina. Já que falamos de 3 grandezas físicas importantes para a área da refrigeração, é imprescindível que tenhamos a clareza de como essas grandezas podem ser medidas. No Sistema Internacional de Unidades, calor é medido em joules e carga térmica e potência frigorífica são medidas em watts e kilowatts. No entanto, quando tratamos de refrigeração, é praticamente impossível não usarmos unidades de medida do sistema inglês, uma vez que algumas dessas unidades são mais conhecidas comercialmente. Então, o calor no sistema inglês é chamado de BTU, que vem de unidade térmica britânica, e BTU por hora são usados para medir carga térmica e potência frigorífica do equipamento. Só para vocês terem uma ideia de quanto familiar essa expressão BTU e BTU por hora, se você for ao comércio e procurar um equipamento de refrigeração de 2,2 kW, provavelmente o vendedor não saberá que equipamento, o tamanho desse equipamento você está procurando. Mas se você disser que 7.500 BTUs por hora é o que você procura, ele vai dizer exatamente qual é, lhe mostrar, e provavelmente qualquer pessoa comum, como uma dona de casa ou motorista de táxi, qualquer pessoa comum vai ter noção do tamanho daquele equipamento. Para que um processo de transferência de calor possa acontecer, algumas exigências físicas devem ser atendidas. Sempre deve existir diferença de temperatura entre as duas substâncias. Calor só vai se transferir do fluido quente para o fluido frio. E sempre vai estar envolvido uma grande quantidade de energia quando esse fluido está mudando de fase. Olhando essas figuras aqui do lado, a gente vai enxergar que todas essas leis estão sendo atendidas na maioria das situações. A gente sabe que o café vai esfriar, porque ele está mais quente do que o ar que o rodeia e vai perder calor para ele. Essa água vai esquentar porque ela está mais fria do que o ar que o rodeia e vai receber calor dele. Essa bebida aqui vai se manter refrigerada porque ela está mais quente do que o gelo e vai ceder calor para ele.
Mas aí a gente observa esse pote de sorvete aqui e pergunta, e com sorvete? Se eu resolver armazenar esse sorvete dentro de uma caixa de gelo, quem vai ser o quente, quem vai ser o frio? Imaginando que sorvete deve ser comercialmente armazenado por volta de menos 10 graus Celsius e a temperatura do gelo, a gente considerando que ela é de 0 graus Celsius, para essa situação o gelo vai ser quente e o sorvete vai ser frio. Portanto, o gelo vai ceder calor para o sorvete. O resultado é que ele vai aparentar, depois de um certo tempo, uma composição meio pastosa. Esse exemplo foi posto aqui de propósito para alertar vocês que a noção de quente e frio, quando se está trabalhando com refrigeração, tem que ser totalmente desvinculada da nossa sensação corporal. Voltando a falar dessa terceira exigência aqui, onde grande quantidade de calor está envolvida em processos de mudança de fase de um fluido, e lembrando que mudança de fase são evaporação, a gente está falando de evaporação quando o fluido passa de líquido para vapor, e condensação quando o fluido passa de vapor para líquido. Nós podemos observar esse recipiente com água, onde, se a gente imaginar que ele está em cima de um fogão desligado, essa água vai estar à temperatura ambiente. No momento que eu acendo o fogão, essa temperatura da água começa a aumentar, e esse aumento, essa variação é registrada por o termômetro, e ela vai aumentar até atingir a temperatura de 100 graus Celsius, que seria o momento em que essa água começa a evaporar à pressão atmosférica. A partir desse momento, não existe mais variação de temperatura, porque toda a energia fornecida pela água, pelo fogo para a água, está sendo usada não mais para aumentar a temperatura dela, e sim para transformar ela de vapor para líquido. Bom, pensando nisso, esse exemplo serve de base para essa última fotografia aqui, onde, devido à pandemia, os hábitos de higienização das mãos foram bastante intensificados e relembrados, sendo normalmente utilizadas opções como água e sabão e álcool. Então, se alguém passar, deixar a mão molhada e não enxugar, a sensação de que essa região vai estar mais fria do que o restante do corpo é bastante perceptível, justamente porque a água começou a evaporar sobre ela. E para que essa água evapore, ela precisa absorver energia de algum lugar, que nesse caso seria da nossa pele. A experiência começa a ficar mais interessante se ao mesmo tempo nós fizermos na outra mão a higienização com álcool. A sensação vai ser de uma temperatura mais baixa ainda do que a da água. A razão para isso é porque o álcool, ele, por ser mais volátil do que a água, ele evapora mais rapidamente, e dessa forma ele também absorve energia mais rapidamente da superfície da nossa pele. Voltando para a nossa máquina aqui, agora tendo em vista essas três exigências impostas aqui pela física, imaginar que uma máquina de refrigeração está retirando calor de um ambiente de menor temperatura para um de maior temperatura começa a não fazer sentido, já que a segunda lei diz que calor só se transfere do quente para o frio. Essa impressão é enganosa no momento que a gente olha mais de perto e enxerga que a máquina de refrigeração, quando ela está em operação, ela cria dois níveis de temperaturas diferentes. Nessa região interna aqui, ela está sempre fazendo com que a temperatura dentro da máquina esteja menor do que a temperatura do ar que está circulando na sala. Nessa região externa, ela vai estar sempre com a temperatura maior do que o ar que o rodeia. Olhando ainda para essa região, a gente consegue enxergar três circuitos intimamente interligados. O primeiro circuito, que é o circuito da máquina de refrigeração, que é um circuito frigorífico onde circula um fluido refrigerante no interior da tubulação. O segundo circuito seria o circuito de ar interno, onde esse ar é o ar que está circulando por toda a sala e absorvendo calor de tudo que ele encontrar nesse caminho. E o terceiro circuito seria o circuito de ar externo, que é o ar da vizinhança, usado como meio de resfriamento do fluido refrigerante. Nesse momento, eu quero alertar vocês para dois termos comuns utilizados na área da refrigeração, que são fluido primário e fluido secundário. Fluido primário é o fluido refrigerante que está circulando no interior da máquina, e fluido secundário seria o fluido que está sendo usado para refrigerar o ambiente de interesse. Nesse nosso exemplo aqui, a gente resolveu falar circuito de ar interno por ser mais
facilmente vislumbrado por uma pessoa comum. Basta imaginar um ar-condicionado de uma sala, o fluido secundário seria o ar gelado que está circulando por uma sala. No entanto, em algumas instalações de maior porte, esse fluido secundário poderia ser água. Então essa água, a máquina de refrigeração estaria simplesmente gelando água e essa água estaria circulando por uma instalação maior e resultando fazendo a mesma função que o ar faz no ar-condicionado comum. A temperatura interna dessa sala vai depender muito da aplicação da instalação, para que ela serve. Então se essa instalação for uma instalação para conforto humano, a temperatura desse ar que está circulando aqui nunca vai poder passar de 24 graus Celsius. Então o ar mais quente que vai ser encontrado nessa sala vai ser 24 graus Celsius. E quando ele entrar em contato com a máquina, ele tem que entrar em contato com uma região que esteja abaixo dessa temperatura para que o processo, essas leis aqui sejam atendidas. Se essa câmara for usada para conservação de produtos, aí também vão haver várias faixas de temperaturas de aplicação, sempre tendo em mente que a temperatura que aqui seja desejada, por exemplo, uma câmara de extra baixa temperatura, menos 32 graus Celsius, ainda tem que ser mais quente do que essa parte da máquina aqui, que é responsável por garantir essas leis físicas aqui de transferência de calor. Olhando mais criteriosamente o sistema genérico do slide anterior, podemos enxergar mais claramente os três circuitos mencionados anteriormente. O sistema de refrigeração por compressão, que tem fundamentação teórica baseada no ciclo de Carnot e é composto por 4 componentes interligados por uma tubulação, no interior do qual vai circular um fluido refrigerante. O circuito de ar interno, que é composto por um ventilador e o evaporador. Esse ventilador é o responsável por forçar a circulação de ar através do recinto. E o circuito de ar externo, composto também por um ventilador, só que aqui a função dele é fazer circular o ar ambiente através do condensador. Bom, voltando para o circuito de refrigeração, quando a energia elétrica é fornecida ao compressor, esse faz com que o fluido comece a circular através do sistema. E à medida que esse fluido vai circulando, algumas transformações começam a acontecer, mas elas serão discutidas apenas superficialmente por enquanto. Então, o que a gente observa aqui é que no evaporador, o fluido entra numa condição de mistura líquido e vapor, e à medida que vai passeando através do evaporador, ele vai se transformar totalmente em vapor. Observem que toda essa transformação acontece em uma pressão constante e específica, conhecida como pressão de evaporação. Passando pelo compressor, esse fluido sofre um aumento de pressão e é direcionado para o condensador. No condensador, todo esse vapor ele é resfriado para voltar a ser líquido novamente. Nesse momento também, toda essa transformação de líquido para vapor acontece numa pressão específica, conhecida como pressão de condensação. Do condensador, esse fluido é forçado a passar através de um dispositivo de expansão, onde ele tem sua pressão reduzida novamente e ele é direcionado para o evaporador para que o processo se reinicie. A tubulação que interliga o evaporador e o compressor é conhecida como tubulação de sucção, e nessa tubulação só pode existir vapor a baixa pressão e baixa temperatura. A tubulação que interliga o compressor ao condensador é conhecida como tubulação de descarga, e nessa região só pode existir também vapor em alta pressão e alta temperatura. A tubulação que liga o condensador até o evaporador é conhecida como tubulação de líquido, e é nela onde sempre está instalado o dispositivo de expansão. Mais uma vez falando de pressão, a gente observa que nós temos dois níveis de pressão e a cada um desses níveis de pressão estão associadas temperaturas. Essas temperaturas associadas a essa pressão são consideradas pontos de saturação. A gente pode enxergar que essa máquina, a gente vai entender melhor isso
Entendendo essa relação mais claramente, a gente consegue imaginar por que uma máquina de refrigeração por compressão funciona. Justamente baseada na fundamentação teórica que a variação de temperatura de um fluido é diretamente proporcional à variação de pressão sobre ele. Sendo assim, se a gente observar novamente aqui a experiência de uma água fervendo em um fogão, a gente entende que essa linhazinha azul aqui é considerada curva de saturação da água. E aqui está sendo mostrado que a água ferve a 100 graus Celsius se tiver a pressão atmosférica, ou seja, de 100 kPa. Se nós aumentarmos a pressão sobre esse fluido, ou sobre essa água, nós temos ela na forma líquida, evaporando numa temperatura maior do que 100 graus Celsius. É aqui que a explicação teórica do funcionamento de uma panela de pressão é baseada. E do mesmo jeito, se nós resolvermos reduzir a pressão sobre esse fluido, sobre essa água, nós conseguimos fazer com que ela evapore a temperaturas mais baixas. Isso aqui já é uma prévia de um serviço futuro que nós discutiremos, chamado evacuação ou desidratação do sistema, onde a pressão do sistema é reduzida num valor tão baixo que qualquer resíduo de umidade que possa existir aqui dentro vai evaporar a temperatura ambiente. Bom, essa listinha de exercícios aqui de fixação foi montada de modo que possa ser resolvida apenas consultando esse material que foi distribuído para vocês ou ouvindo novamente essa videoaula, pois nem tudo que foi falado está escrito. Então pode ser que em alguma das minhas falas tenha uma explicação para alguma dessas perguntas aqui. Caso as perguntas não possam ser respondidas, nós discutiremos as eventuais dúvidas que possam ter ficado no nosso encontro síncrono. E caso alguém tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nos assuntos discutidos aqui, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para a montagem dessa aula. Abraço, se cuidem e até a próxima aula.